Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. O caminho da libertação. Livro de Otmani, capítulo 3, do volume 3, da editora Betânia. O cristão precisa reconhecer que está sendo atacado por espíritos malignos e então buscar a libertação. Os ardis dos espíritos malignos. Eles vão fazer de tudo para não permitir que os cativos se libertem. A verdadeira razão da mente do cristão não estar funcionando normalmente é que ela está passiva e vazia e ocupada pelos espíritos satânicos. Logo depois que alguém descobre que perdeu o domínio da mente e luta para reconquistá-la, passa a sofrer muito mais do que antes, pois o diabo redobra o ataque para mantê-lo preso. Sabendo que sua mente nunca foi liberta do poder das trevas, ou que o foi apenas em parte, o cristão luta contra os demônios, procurando destruir a fortaleza que eles construíram em sua mente, tornando-a passiva e fora de controle. Recuperando o terreno perdido. Os demônios só operam na mente do cristão se ele lhe ceder terreno. Portanto, o crente deve examinar a si mesmo para descobrir que tipo de terreno ele lhe cedeu. Foi a mente não renovada? Ou a mente passiva? Ou foi a aceitação das mentiras do diabo? A mente renovada. Satanás opera no cristão porque ele ainda não foi totalmente liberto da mente carnal. Todo o pensamento do cristão deve ser levado cativo a Cristo. Ele deve considerar-se morto para o pecado e não permitir que o pecado reine em seu corpo. Precisamos abandonar nossos antigos pensamentos com suas teorias, preconceitos e carnalidade. Não é a vontade de Deus que realizemos a sua obra com nossa própria força, e nem que aprendamos a sua verdade com nossa mente natural, pois a mente não renovada está morta espiritualmente. Devemos examinar todos os nossos pensamentos do ponto de vista de Deus, sujeitando-os a Cristo. Devemos nos perguntar por que nosso pensamento está rebelde ou irritado, e por que se opõe a uma determinada verdade ou a uma pessoa. Rejeitar mentiras. Pensando erradamente que Deus comunica seu pensamento a ele, o cristão aceita passivamente os pensamentos, crendo que vêm de Deus, mas são os demônios que lhes comunicam tais pensamentos enganadores. Os demônios podem introduzir em nossa mente a ideia de que algo nos sobrevirá. Se não resistirmos a isso, veremos que dentro de pouco tempo acabará acontecendo. Muitas aflições, fraquezas e doenças que acometem o cristão são mentiras que os demônios plantaram em sua mente e ele aceitou. Devemos orar de todo o coração para obter a revelação divina e assim compreender nossa verdadeira condição. Assim saberemos onde fomos enganados e o que provocou o nosso sofrimento. Devemos fazer um autoexame de todos os nossos sofrimentos físicos e emocionais. De onde provém cada um deles? Que é que provocou essas dificuldades? Foi a aceitação das mentiras do diabo ou as ações erradas decorrentes da aceitação delas? Temos de descobrir a fonte e depois, com tranquilidade e oração, esperar para sermos iluminados pela verdade de Deus. Reconhecer a normalidade. Qual é e qual deve ser o seu estado normal? Se alguém está sofrendo aflições, precisa descobrir urgentemente qual é o seu estado normal. O estado em que estava antes de cair no engano do inimigo. Por exemplo, você sempre teve insônia?
Diante de seus olhos sempre passaram figuras. Você nunca conseguia se controlar antes? Lembre-se de como seu espírito era forte, sua memória e pensamento claros e seu comportamento saudável. Este é o estado normal que Deus quer para nós. Não devemos nos contentar com nenhuma outra medida que não atenda essa condição. Devemos imediatamente exercitar nossa vontade para resistir à condição anormal, lutando para voltar ao estado normal. Lute contra Satanás, pois ele quer que você ache que suas fraquezas são naturais. Aquele que foi redimido para desfrutar de uma vida melhor, não deve permitir que o inimigo o mantenha no estado inferior. Deve expulsar os espíritos malignos. Vencer a passividade. No mundo espiritual, existem leis espirituais que, se as aprendermos e obedecermos a elas, os espíritos serão forçados a devolver o que tomaram. Uma lei básica do reino espiritual é que ninguém pode realizar nada que diga respeito a si mesmo sem o consentimento dele, sem o consentimento próprio dele. O crente precisa insistir no fato de que é senhor de si mesmo e não vai tolerar que o inimigo manipule qualquer parte do seu ser. Deve declarar que sua mente lhe pertence e não permitir que nenhuma força exterior a instigue, empregue ou controle. É preciso tomar a iniciativa em cada ação e não aguardar circunstâncias mais favoráveis. Enfrente o inimigo a cada dia, orando e vigiando. Pense no que fazer, falar ou ser. A cada insinuação do inimigo, cite verdades bíblicas. Reaja às dúvidas com textos sobre fé. Reaja ao desespero com palavras de esperança. Reaja ao medo com palavras de quietude. A vitória é alcançada usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. Consideremo-nos sempre mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim, espíritos malignos não poderão fazer absolutamente nada em nossa vida, pois toda a base de operação que tinham foi desfeita na cruz. Liberdade e renovação. Quem permanece no fundamento da cruz e resiste ao inimigo será totalmente liberto, tornando-se senhor da própria mente. Resumindo, o processo que vai da passividade à libertação é: primeiro, a mente do cristão era normal. Segundo, ele se tornou passivo, desejando que Deus usasse sua mente. Terceiro, enganou-se pensando que agora possuía uma nova mente. Quarto, sua mente perdeu a normalidade pelos ataques do inimigo. Quinto, sua mente se tornou fraca e sem poder. Sexto, ele batalha para reconquistar o terreno perdido. Sétimo, sua mente parece se tornar mais corrupta e confusa. Oitavo, na verdade, ele está reconquistando gradualmente a liberdade. Nono, ele insiste na sua soberania e determina recuperar-se da passividade. Décimo, a passividade é desfeita, ele está recuperado. 11, lutando por sua vontade, ele conserva sua normalidade. 12, pode fazer o que antes não podia fazer, visto que sua mente foi recuperada por completo. Com a mente renovada, agora ele pode cooperar inteiramente com o Espírito Santo.